professora Márcia, de língua portuguesa. E eu estou aqui hoje para fazer uma revisão com vocês. Nós vamos revisar aquele conteúdo que ficou beliscando lá no cérebro, que deixa dúvidas em vocês. Hoje nós vamos rever um pouquinho de fonema e de letra. Nós vimos que o fonema, é a parte da língua portuguesa estudada pela fonologia e pela fonética. Aqui nós vamos definir o fonema, definir letra, explicar de forma bem sucinta, clara e objetiva, para que não reste nenhuma dúvida para vocês. E se tiver alguma dúvida, vai lá, escreve lá a sua dúvida que a gente entra em contato e faz o feedback, ok? Então vamos lá. Nós vimos que o fonema e a letra são coisas distintas, são elementos distintos. Eles não representam a mesma coisa. Claro que em sua união, sim, fazem parte do nosso vocabulário, da nossa língua portuguesa, partindo para o lado da fonologia. Nós vimos que o fonema são as menores unidades sonoras, ou seja, o som. E esse som é representado graficamente pela letra. Ou seja, se eu tenho uma letra que é a representação gráfica, que é o desenho do som, eu tenho aqui o som que eu chamo de fonema, certo? Então, o fonema, ele deve ser representado entre barras, enquanto que a letra, eu não vou precisar utilizar barra nenhuma para representá-la como letra, mas para defini-la, ou seja, na sua classificação e distingui-la do fonema, eu preciso colocar o fonema entre barras, cada fonema, cada som, entre duas barras, e separar esses fonemas por vírgulas, se eu estiver falando de cada um respectivamente, de forma individual. Então vamos lá. Nós vimos que os fonemas representam sons, beleza, ok. Vimos que letra é a representação gráfica desse som, também, maravilha. Então, como é que eu vou indicar para vocês, mostrar para vocês a prática desse fonema? Observamos a palavra mar, Cada região brasileira pronuncia essa palavra de uma forma diferente. Por quê? Nós temos o fonema R aqui, que nós chamamos de fonema R. Esse fonema R no final, eu pronuncio mar, mas em algumas regiões do Brasil, esse R é pronunciado de forma diferente, Principalmente por aquelas pessoas que moram no interior ou que moram lá no sul do país, Eu não pronuncio muitas vezes, eu falo mar. Ao invés de eu falar mar, eu falo apenas mar. Mas lá na região sul e em algumas cidades da região sudeste interiorana, as pessoas pronunciam mar. Então vai depender, a fonologia, a fonética dessa letrinha aqui, vai depender da região ao qual ela vai ser pronunciada, certo? Então eu não posso dizer que aqui ela vai ter só um fonema, porque ela vai representar outros sons, dependendo de qual região, de qual lugar ela vai ser pronunciada. Aqui nós temos também as palavrinhas tia e as palavrinhas dia. Aqui no Nordeste, nós falamos tia, E falamos dia. Mas lá no Rio de Janeiro, algumas pessoas falam tia e falam também dia. Ou seja, o fonema dessas letras são falados de forma diferente lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque existe no Brasil um fator chamado variação linguística. O que é essa variação linguística? Acontece em nosso país porque em cada região há uma forma diferente de falar algumas palavras, mas apenas a forma, não a escrita. A escrita, ela não pode representar a forma de falar. Não, jamais, eu não escrevo como eu falo, porque a fala é individual à escrita. A escrita, ela deve seguir a língua formal, a norma culta da língua portuguesa. Por isso que eu não posso jamais dizer que eu escrevo da forma que falo. Não, o falar é individual de cada um. A escrita, ela deve ser, relembrando, revisando como eu já falei há pouco, ela deve seguir a norma culta da língua portuguesa. Então, voltando aqui, nós vimos que o nosso país, por ser rico na variação linguística, essas duas palavrinhas aqui têm fonemas diferentes, Eu posso falar tia e posso falar tia.
eu posso falar dia e também posso falar dia. Então, você observa que o fonema das duas primeiras letras são diferentes, dependendo da região ao qual ela é falada, ela é pronunciada. Então, voltando aqui para o fonema em si, como já falei, vou refrisar que são menores unidades sonoras e eu represento entre barras, eles se classificam em 3 tipos. Então, o fonema, ele pode ser as vogais, semivogais ou consoantes. Aqui na classificação de vogais, nós temos as vogais orais e temos as vogais nasais. As vogais orais são aquelas que eu pronuncio e que o som sai totalmente pela via oral, somente pela boca. As vogais nasais são aquelas que eu pronuncio, mas que também vibra, o som também sai pelo nariz. Acontece uma vibração também no orifício nasal. Então, esse som nasal, porque a gente não sente só a vibração aqui, ó, oral. Também vou ter a vibração nasal. Por isso que existem os sons, os fonemas das vogais nasais. As semivogais são chamadas de semitons. São chamadas, elas não chegam a ser um tom, um som como a vogal. A semivogal, ela quase chega lá, mas não chega. As semivogais podem ser exclusivamente a letrinha I e a letrinha U quando ela vem acompanhada de outra vogal. Como eu tenho, por exemplo, a palavrinha cadeira. Eu tenho aqui cadeira, né? Eu tenho esse izinho e tenho o E aqui, ó. Esse I, ele tem aqui a função de semivogal. Por que ele tem a função de semivogal? O seu som não é pronunciado com tanta força quanto a vogal que o precede, quanto a vogal que o acompanha. Porque em muitos lugares, às vezes eu nem pronuncio esse I. Muitas pessoas não falam cadeira, falam apenas cadeira. O I desaparece, né? Esse fator aqui, ó, esse izinho aqui, representa aqui uma semivogal. Então, eu tenho a semivogal I, a semivogal U. Também vou ter o O, quando esse O, ele também vem com outra vogal. E o seu som é bem mais fraco, é pronunciado de forma mais fraca. Então, ele vai ter aqui o papel de semivogal e não de vogal. E o M, ele vai ter o seu papel de semivogal quando ele vier no final das palavras. Quando eu tenho também, eu vou escrever aqui no cantinho para vocês terem só uma noçãozinha básica. Quando eu tenho aqui também, esse M, ele representa o fonema I. Então, como ele representa esse fonema I, ele tem aqui a função de semivogal. Então, lembrando que é apenas quando esse M ele vai vir no final das palavras ou quando ele representar um som nasal. Geralmente é no final, ok? E a última classificação dos fonemas são em consoantes. As consoantes são chamadas de ruídos, representam apenas ruídos. Por quê? Porque elas, eu não vou distinguir em nasal ou oral. Ela tem o seu som próprio e se eu conseguir juntar com outra consoante, em alguns casos, ela vai representar um outro fonema. Por isso que essas especificidades das consoantes, nós temos aqui, ó, nessa listinha que eu fiz para vocês. Nessa lista aqui tem algumas observações que são necessárias para que você consiga distinguir e saber qual é o fonema, quantos fonemas tem naquela palavrinha, porque a quantidade de letras é bem mais prática, é bem mais fácil. Mas para algumas pessoas, a quantidade de fonemas é mais difícil. Então, para vocês conseguirem fazer isso com facilidade, eu fiz essa listinha para vocês. Existem aqueles encontros consonantais que eu chamo de dígrafos, tá? Pode ser consonantal, pode ser consoante com vogal, mas que eu chamo de dígrafos. Esses dígrafos representam um único som, que são aqueles pedacinhos CH, NH, LH, QU quando a letra U não for pronunciada, GU quando a letra U também não for pronunciada, os dois R's, os dois S's, SC, enfim. Essas letrinhas juntas, que eu chamo de dígrafos, elas representam um único som. Então, na contagem de fonemas, quando eu tiver chuva,
O C e o H são duas letras, claro, mas representam apenas um único som, porque o C, junto da letrinha H, vai formar o fonema da letrinha X, né? Ou, vamos falar de objetivamente, né? Objetivamente falando, nós temos o fonema X. Então, esse fonema X representa um único som, duas letras que representam um único som, que fazem parte da classe dos dígrafos. A letra X, ela vai aparecer com sons diferentes, tá? Em alguns casos, até mais de um som, como eu tenho. A letra X, em algumas palavras, tem o som S, do fonema S, representado pela letra S. O fonema Z, também, como em exercício, como em exame. E em algumas palavras, o X vai ter dois fonemas, que é o fonema do KS, né? Representado, aliás, pelo KS, como em táxi, né? Então, como em xerox. Então, esse xizinho aqui, ele tem muito poder na língua portuguesa, porque em algumas palavras, ele vai ter sons distintos. A letra H, sozinha, sem nenhum acompanhante, ou seja, sem nenhuma consoante que lhe acompanhe, ela não tem som. Que a titia lá do primeiro ano ensinou que ela é muda, isso. Quando eu tenho o H sozinho, sem nenhuma consoante, apenas seguidos de vogal antes e depois, ou no começo da palavra, o H não tem fonema, ele não representa fonema. Por isso que a titia lá do primeiro ano falou para você que a letra H é muda, mas só quando ela vier, tá? Desacompanhada. Nós temos aí os recursos consonantais, TR, TL, PL, CL, DR, que vão representar sons distintos, cada consoante com seu som. Então, de acordo com o que nós vimos aqui nessa revisão bem clara e objetiva, eu creio que ficou também claro para vocês, tá? Um abraço e qualquer coisa, pode entrar em contato que nós façamos feedback para vocês. Tchauzinho!